Olá, vamos começar agora a aula sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte, pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar, bem como de substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. Esse papel é realizado em conjunto pelo coração, sangue e pelos vasos sanguíneos. Os principais papéis desse sistema: transporta e distribui os nutrientes dos alimentos obtidos no sistema digestório a demais células do corpo, transporta gás oxigênio dos pulmões para as demais células do corpo, assim como leva o gás carbônico das células para os pulmões e participa das defesas do organismo. Aí nós vamos estudar alguns componentes do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são estruturas semelhantes a pequenos tubos que chegam a diversas partes do corpo. O diâmetro dos vasos sanguíneos e a espessura das suas paredes são variáveis. De acordo com essas características, os vasos sanguíneos eles são classificados em artérias, veias e capilares. O primeiro que nós vamos estudar são as artérias. São vasos sanguíneos que têm uma parede grossa, leva o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos. As veias, ela vai transportar o sangue pobre em oxigênio, ou seja, que está rico em gás carbônico, dos tecidos para o coração, e ele tem paredes finas. Os capilares são vasos microscópicos espalhados por todo o corpo, ou seja, o dedinho da mão e o dedinho do pé tem capilares, que são vasos muito fininhos, responsáveis pela troca de nutrientes e gases entre o sangue e as células do tecido. Então, esses capilares, eles são muito finos, então não tem problema, por exemplo, de cortar e ter uma hemorragia e a pessoa morrer, porque são vasos muito finos, mas tem em todo o nosso corpo para poder chegar oxigênio em todo o nosso corpo, nutrir todo o nosso corpo, cada partezinha. Então, o sangue é um tecido formado por uma porção líquida chamada de plasma, por células sanguíneas, hemácias e leucócitos e fragmentos de células, plaquetas. E aí, o plasma. O plasma é um líquido de cor amarela formado por água e algumas substâncias, né? Aí vamos, os leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células relacionadas à defesa do organismo, agindo contra os agentes invasores, bactérias e vírus e as toxinas. Como, por exemplo, quando a bactéria vai infectar o nosso organismo, os leucócitos eles são produzidos em uma maior quantidade para proteger o nosso corpo dessa bactéria. Aqui são os tipos de leucócitos. Tem os monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfócitos. O que é que acontece? Aqui é um agente estranho, né? Uma bactéria ou um vírus que entrou no nosso organismo. Houve uma maior produção de leucócitos que vão tentar eliminar ou destruir esse agente invasor. Ainda falando sobre os componentes do sangue, temos as hemácias ou glóbulos vermelhos. São células presentes em maior quantidade no sangue. Elas possuem pigmento vermelho chamado de hemoglobina, que vai conferir a cor vermelha. As hemácias são células que transportam gás oxigênio e gás carbono pelo nosso corpo. As plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células que participam de um processo chamado de coagulação. Quando nos machucamos alguma parte do corpo, essas células vão ajudar a interromper esse sangramento, né? Então, quando a gente se corta, o que é que acontece? As plaquetas vão identificar esse local do corte, vai chegar lá e vai juntar várias plaquetinhas. Se mesmo assim, a junção dessas várias plaquetinhas ainda continuar saindo o sangue, ele vai formar um coágulo sanguíneo, né? Ela vai começar a produzir mais, fazer a cascata de coagulação e vai formar o coágulo sanguíneo para que não saia mais sangue, e aí a pessoa não tem uma hemorragia, por exemplo. A hemorragia é quando sai o quê? Quando sai muito sangue, né? E a pessoa perde muito sangue, aí tem hemorragia. Então, para que não tenha hemorragia, as plaquetas elas vão fazer aí esse trabalho do coágulo. O coração. O coração
é formado principalmente de tecido muscular cardíaco. É um órgão que apresenta 4 cavidades por onde o sangue vai passar, vai se deslocar. O coração funciona como uma bomba, impulsionando o sangue para todo o corpo no interior dos vasos sanguíneos. O tecido muscular do coração ele vai se contrair e relaxar de maneira coordenada, resultando nos batimentos cardíacos. Esses batimentos são acompanhados de um som originado do fluxo do sangue. Então, quando a gente sente aquele som de bater o coração, tchum, 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 aí vai ser, significa que é um relaxamento e a contração do coração. Quando tem o relaxamento, é quando está entrando sangue no coração, e quando tem a contração do coração é quando ele joga o sangue para o nosso corpo. Então, essa entrada e saída de sangue vai causar aí esse som que a gente ouve. E aí o coração, né, falando nas camadas do coração, nas câmeras, na estrutura do coração, o coração ele tem 4 câmaras e 4 válvulas. Quais são as câmaras? Ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Quais são as 4 válvulas? Tem a válvula, né, aqui tricúspide, a válvula mitral, as semilunares, no caso aqui, que é a aórtica e a pulmonar, certo? E aí o tecido do coração ele vai contrair e relaxar de maneira coordenada, resultando nos batimentos cardíacos. Aí quando relaxa o sangue entra, quando contrai o sangue sai. Aí por isso que faz esses batimentos cardíacos aí. Aí quais são os sinais vitais? Tem o pulso, né? A pulsação. Na aula eu pedi para que vocês colocassem o dedo indicador e médio aí em cima da artériazinha radial aí, para vocês verificarem o fluxo sanguíneo, essa pulsação mesmo, esse batimento. E aqui tem outros lugares onde você pode verificar a pulsação do sangue. Aqui na temporal, né, artéria temporal, atrás da orelha, a artéria carótida, que fica aqui no pescoço, você consegue verificar os batimentos cardíacos aí. A artéria femoral, que fica aqui perto da virilha. A artéria poplítea, que é atrás do joelho. A artéria facial, que é aqui na mandíbula. A artéria braquial, que serve para a gente verificar a pressão arterial, por exemplo. A radial, que fica aqui do lado do dedão, a radial, e tem a ulnar do outro lado. E a tibial, que é aqui perto do tornozelo. Certo? E nós vamos falar sobre a doação de sangue. Quando a pessoa sofre um acidente ou tem doenças graves, ela vai precisar de uma transfusão de sangue. Por isso é preciso que as pessoas doem sangue, né? A doação de sangue é um ato de solidariedade e de amor ao próximo que deve ser incentivado. Obrigada.